Você encontrou Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21 até o verso de número 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Até o verso de número 23, nós vamos fazer mais uma breve oração. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito nos ilumine na compreensão das Escrituras, para que isso mova o nosso entendimento e a nossa prática, como discípulos que professam e confessam o teu nome. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, neste texto, Jesus está agora, no encerramento do Sermão do Monte, aplicando as metáforas. Esta é a terceira metáfora da série de pares conclusivas. São 4 metáforas para o encerramento do Sermão do Monte. E nós estamos aqui na terceira metáfora, que é as confissões, ou as profissões de fé. E a ênfase do texto que nós acabamos de ler, embora seja sobre o exemplo negativo, assim como a anterior, a dos falsos profetas, a ênfase caía sobre eles, né? Aqui também a ênfase cai no negativo daqueles que fazem confissões, mas que não são confissões verdadeiras, confissões de fé que não são verdadeiras. Mas há 2 confissões de fé, há 2 profissões de fé verdadeiras. E isso, irmãos, nos faz avaliar a nossa vida como discípulos de Jesus. Quero chamar a sua atenção para o versículo 22. Tem uma pequena frase que diz: muitos naquele dia. Essa é uma expressão de caráter escatológico. Jesus está dizendo que nos últimos dias, no dia que ele vir com o seu reino, estabelecer o seu reino por completo, na consumação do seu reino. É isso que Jesus está dizendo. No dia em que ele também trará juízo. Há 2 tipos de confissões que estarão diante do Senhor. Há 2 profissões de fé que estarão ali. Mas apenas uma é a aprovada. Apenas uma representa a vida do verdadeiro discípulo. Nós vamos abordar em 2 pontos esta meditação. A primeira é a confissão verdadeira e a segunda é a falsa confissão. De uma maneira muito simples. Eu quero convidar você a olhar para o verso 21 e ver, ponto 1, a confissão verdadeira. O final do verso 21 nos diz: Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, entrará no reino dos céus. Na verdade, eu comecei de trás para frente, percebeu? Porque o texto diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Isso aponta para um caráter desta verdadeira confissão de fé, que é uma confissão de fé na prática. Observe, não há palavras, não há nenhum discurso de oratória, mas Jesus diz que entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai. O discípulo verdadeiro não é reconhecido no reino de Deus por palavras de efeito, chavões, declarações, por um discurso homilético perfeito, por ortodoxia doutrinária verdadeira até. Não é por isso que o discípulo de Jesus é conhecido no reino de Deus. Ele é conhecido por causa da sua obediência. Ele também não é conhecido por efeitos espetaculares, por
maravilhas realizadas. Não, ele é conhecido, ele é reconhecido no reino de Deus pela busca e pela prática da obediência. É isso que o Senhor Jesus ensinou os discípulos, inclusive, a orar pedindo para Deus. A oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, 10, diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O discípulo de Jesus busca obedecer, busca fazer a vontade de Deus, busca realizar a vontade de Deus também na sua vida. O verdadeiro discípulo está associado com a obediência filial a Deus. O verdadeiro discípulo, ele obedece e obedece ao Pai Celeste. Preste atenção, porque o versículo diz: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O verdadeiro discípulo está associado não ao discurso, não a grandes obras, mas a fazer a vontade do Pai Celeste. E quando Jesus chama a expressão Pai, ele evoca a adoção de filhos. Sim, porque através da obra de Cristo fomos adotados. Ele mesmo em Mateus 6, no próprio Sermão do Monte, ele nos ensina a orar e chamar Deus de Pai Nosso. Ele aqui se refere a Deus como meu Pai. E ele não está fazendo isso de uma maneira singular, como todo cristão deve fazer, apenas usando o pronome singular, mas ele está fazendo uma manifestação de que ele é o próprio Filho de Deus e que nós o somos por conta da adoção de filhos. Jesus é o nosso modelo, então, de obediência, porque ele é o Filho obediente. Ele é o modelo de obediência e exemplo de obediência, porque ele obedeceu o Pai Celestial. Eu gosto do texto de Mateus 26, 39, a oração do Getsêmani. Jesus está a poucos momentos de ser preso, de ser julgado, condenado e crucificado. Então ele faz uma oração no jardim do Getsêmani, em Mateus 26, 39, que diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nos momentos mais difíceis, nas horas mais sombrias da experiência humana de Cristo nesta terra, ele buscou a vontade do Pai Celeste. O Evangelho de João tem uma narrativa que também constrói este caráter obediente de Cristo. E eu separei aqui 3 textos do Evangelho de João. O capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6, uma sequência. O capítulo 4, 34, Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus é o modelo perfeito de fazer a vontade do Pai Celeste. João 5, 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus conclui o Sermão do Monte, olhando para os seus discípulos, ensinando para os seus discípulos, de que o verdadeiro discípulo é aquele que obedece à vontade do Pai, que faz a vontade do Pai. Ele é este filho obediente. Ele é o nosso modelo. E como então deve ser essa obediência? É uma obediência que só das coisas que eu quero fazer, Jesus nos ensina várias vezes. Não vim fazer a minha própria vontade, mas daquele que me enviou. Jesus no Getsêmani ora: se possível, afasta de mim o cálice. Contudo, todavia, seja feito não o que eu quero, mas o que tu queres. Tem crente, tem discípulo, tem gente que se acha discípulo de Jesus, querendo servir Jesus, querendo servir ao Senhor, fazendo apenas o que quer, fazendo apenas o que acha.
Esta é uma experiência de obediência, e é uma obediência ordinária. A segunda pontuação aí da confissão verdadeira é que, além de que é uma confissão de fé prática, porque é fazer a vontade do Pai, ela também é uma confissão de fé ordinária. Porque não basta fazer apenas uma vez, como uma experiência do passado, é preciso fazê-la continuamente. O texto exposto, que é curto, o versículo 21, mostra que essa prática de obediência ela é contínua, ela é diária, ela faz parte da nossa vida comum. Repare o verso 21, aquele que faz. Não é aquele que fará, ou não é aquele que fez no passado. É aquele que faz. A ideia é de continuidade. O chamado para o verdadeiro discípulo é de obedecer dia a dia, de obedecer na vida comum, de obedecer na vida ordinária. Tem gente que só quer obedecer no extraordinário, nos holofotes, quando todo mundo está vendo no templo, aparência de obediência. Jesus está dizendo aquele que faz a vontade. É a obediência do dia a dia, é a obediência do ordinário, do comum. Ele fazia discípulos assim. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia, tome a cruz e siga-me. A obediência da cruz é a obediência que Jesus teve. Filipenses, capítulo 2, 5 e 8, versículos 5 e 8, nós vimos que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5 de Filipenses 2. O que ele fez? A si mesmo, versículo 8, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É interessante que a construção do obediente é que foi até a morte. A obediência de Jesus não foi apenas pontual, um dia, no passado, ou lá na frente, somente na hora da cruz. Foi até. Por isso ele chama os seus discípulos para o dia a dia. Tome a sua cruz, venham para onde eu estou indo, morram para o pecado, arrependam-se do pecado, obedeçam ao Pai Celeste, cumpram os seus mandamentos, busquem a sua vontade. Esta obediência está relacionada ao paralelo anterior. Na conclusão, nós estamos falando de 3 metáforas paralelas, né? A porta estreita e a porta larga, a árvore boa e a árvore má. Foi a de domingo passado, o sermão passado, né? A exposição passada no Sermão do Monte. Onde você tem a árvore boa, que produz bons frutos. É este que faz a vontade do Pai Celeste. É este que cumpre a vontade do Senhor. Mateus 7,17 diz, assim toda árvore boa produz bons frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E o fruto do verdadeiro discípulo é a obediência. Lembrem que eu chamei a atenção logo na introdução de que este sermão aponta para a consumação do reino dos céus. Naquele dia, muitos dirão, naquele dia. Sim, há uma consumação, há a volta de Jesus, o reino estabelecido. Naquele dia, o verdadeiro discípulo estará com segurança no reino do Pai Celestial. A entrada do reino dos céus não é para todos os que professam publicamente. Embora diz que todo aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo, esta expressão de Romanos é uma expressão para a confissão verdadeira. Não significa que aqueles que são religiosamente cristãos, nominalmente cristãos, ou passaram por experiências espirituais, ainda que extraordinárias, ainda que fantásticas em nome do Senhor, mas que não são obedientes. Não. A consumação e a entrada no reino dos céus são para aqueles que buscam a vontade do Pai, que são obedientes ao Pai Celeste. Por isso o versículo 21 começa dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. O versículo 22 diz, naquele dia,
Muitos dirão: entrará no reino dos céus, naquele dia, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ninguém é salvo pelas obras, não se engane. O texto não está dizendo isso. Ninguém é salvo porque consegue obedecer, mas porque foi salvo pela graça em Cristo, porque conheceu o Filho obediente, experimentou dos seus méritos. É um discípulo que vive para obedecer ao seu Senhor. É um discípulo que foi alcançado pela obediência de Cristo, então ele vive para obedecer o Pai Celestial. O escritor de Hebreus faz menção disso em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Quando ele fala da obra de Jesus, ele diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A verdadeira confissão é uma verdadeira prática, uma confissão prática. É uma confissão ordinária para a vida comum, para o dia a dia. E ela nos dá a certeza da vida eterna no reino dos céus, porque estes entrarão no reino dos céus. Esta é uma certeza de Cristo. Em segundo lugar, nós vamos falar da falsa confissão. O versículo de número 22 diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? A falsa confissão tem aparência de uma confissão verdadeira, mas ela é falsa. Ela é uma confissão, e eu quero pontuar, uma confissão de fé ortodoxa e intensa, porém trágica, caótica. Observem no verso 21, a parte A: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. O começo do verso 22: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. Eu quero que você entenda esta confissão de fé, ao contrário da verdadeira. Ela é uma confissão de fé cheia de ortodoxismo, de doutrina, de ênfase, de intensidade. Jesus, ao falar da verdadeira, do verdadeiro discípulo, não fala disso, fala de prática, de ordinariedade, e dá a eles a convicção e a certeza da vida eterna. Aqui Jesus apresenta uma confissão de fé ortodoxa, intensa. Porém, se você analisar 3 aspectos do que esse texto nos mostra, você vai perceber que a ortodoxia, ou seja, uma confissão que apresenta reverência, porque eles chamam Jesus de Senhor, e é o título certo, Kyrios. A formalidade estabelecida, reconhecendo doutrinariamente quem Deus é, isso é ortodoxia. É uma linha doutrinária, e uma linha doutrinária correta. Quem Deus é, quem Cristo é, Ele é o Senhor. Mas reverência, ortodoxia, sem obediência, é mera formalidade. É mera formalidade ritualística ou intelectualismo teológico. É desprezado por Cristo. O outro aspecto é a aparência de intimidade. Eles repetem: Senhor, Senhor. A repetição desta expressão aponta para uma tentativa forçada de relação e proximidade, de chamar a atenção. E está na moda, inclusive, cânticos modernos, de que a gente tem que chamar a atenção para Deus. Nada do que a nossa pecaminosidade pode fazer vai chamar a atenção do Senhor. É Ele quem nos atrai, é isso que a Bíblia nos ensina. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos elege. É Ele quem nos prende em seus laços de amor. Mas essa tentativa forçada de uma relação de proximidade, de intimidade forçada, sem obediência,
ela é uma afronta, ela é um desrespeito com Deus. A tentativa de extravagantemente forçar uma relação com Deus sem obediência, sem buscar a vontade do Senhor, é uma afronta ao Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, um texto correlato ao texto do Sermão do Monte, versículo 46, o mesmo texto correlato, olha como é que Lucas apresenta esta narrativa. Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Intimidade com Deus, sem obediência, é falta de respeito, é afronta. A terceira experiência dessa confissão de fé ortodoxa, intensa, porém trágica, são experiências espirituais extraordinárias. O verso 22 vai nos apresentar 3 perguntas que a confissão de fé falsa fará. Essa confissão de fé ortodoxa, intensa, porém trágica. Eles farão relatos da sua experiência espiritual extraordinária, porém vazia. São perguntas que manifestam profecia, exorcismo e milagres, mas experiência extraordinária. E a gente pode enumerar dons especiais, ministérios, milagres, programas enormes de sucesso como shows gospels, eventos, séries de conferências de sucesso, com pregadores internacionais, todas essas coisas, sem a prática da obediência aos mandamentos de Deus, ao serviço de Cristo, não geram arrependimento verdadeiro. Não é um relacionamento verdadeiro. Não faz de você um discípulo verdadeiro. É apenas ativismo religioso vazio. A ênfase do discipulado e da confissão verdadeira, irmãos, sempre estará na prática da obediência. Sempre. Eu ainda quero analisar essas 3 perguntas com vocês. Nós falamos da confissão de fé ortodoxa intensa, porém trágica. Agora eu quero falar do fracasso da experiência extraordinária. Nós nos seduzimos pelo extraordinário. E se você olhar para as 3 perguntas, todas elas estarão marcadas por uma expressão chamada em teu nome. Todas as perguntas estarão envolvidas com o nome do Senhor. A experiência extraordinária serão feitas em nome do Senhor. Percebam, mostra que em teu nome, estes falsos discípulos que estão associados aos falsos mestres da metáfora anterior, falsos profetas da metáfora anterior, eles usam o nome do Senhor, mas o usam para os seus próprios interesses. Eles usam para feitos extraordinários, mas não representam o Senhor. A primeira pergunta é: não temos nós profetizados em teu nome? Eles falam em nome de Jesus, eles ensinam em nome de Jesus. A igreja, no primeiro século, terá pessoas que ensinarão no meio delas, mas que não pertencem aos verdadeiros discípulos. Basta você ler Atos, as cartas de Paulo. A segunda pergunta: não expelimos demônios? Ora, Jesus mesmo, em Mateus 10, versículo 8, deu autoridade para os discípulos expulsar demônios. Eles tinham autoridade para expulsar. E agora Jesus está dizendo: olha, vocês no futuro dirão: não fizemos isso em teu nome? A terceira pergunta: não fizemos muitos milagres? Também é uma marca da autoridade dos apóstolos, dos discípulos da igreja que foram enviados por Cristo. Porém, percebam que todas elas usam o nome de Cristo. E Jesus não nega que essas obras foram feitas. Elas são extraordinárias. Pregar o evangelho é algo extraordinário. Expelir demônio é algo fantástico, extraordinário. Fazer milagres, operar milagres, vivenciar milagres no meio do povo de Deus é uma experiência sobrenatural.
fantástica, extraordinária. Jesus não nega que eles usaram o seu nome nessas experiências, nessas obras extraordinárias. Jesus também não diz que essas obras não ocorreram. Não tem isso no texto. Jesus não nega essas coisas. Porém, o que fica evidente na sentença dada por Cristo, no verso 23, é que eles agiram para a sua própria glória. Eles usaram o nome de Jesus para si próprio. Eles não colocaram em prática o que eles ensinavam, na profecia que eles falaram, nas obras que eles fizeram. Eles não obedeceram, eles não fizeram a vontade do Pai. William Hendrickson, comentarista do Novo Testamento, diz a respeito deste texto: a razão por que os homens descritos aqui em Mateus 7:22 são condenados não é que a sua pregação tenha sido errônea, ou seus milagres espúrios, ou ambas as coisas, mas porque não praticavam o que pregavam. Estes homens que falam em seu nome, no nome de Jesus, estão associados aos falsos profetas e à árvore má do paralelo anterior. Eles são aqueles que Jesus pede no versículo 15 de Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles usam o nome de Jesus, que se apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Eles são a árvore má, que produz frutos maus. E o versículo 20 diz, assim pelos seus frutos os conhecereis. Mesmo como uma profissão de fé ortodoxa, mesmo com uma intensidade de feitos magníficos e extraordinários, eles estarão em juízo naquele dia. E agora sim vem o juízo trágico. O caráter escatológico expresso no verso naquele dia aponta para o juízo de Cristo sobre estes falsos profetas, sobre esses falsos discípulos. O juízo será manifestado de forma perceptível, de uma forma franca. O verso 23, Jesus olha para estes falsos discípulos, para estes que professam uma profissão de fé, uma confissão falsa. Jesus olha para eles e diz explicitamente, claramente, francamente, de uma maneira perceptível. É assim que Jesus diz o verso 23, então lhes direi explicitamente. Este agora é um pronunciamento explícito do julgamento de Jesus, do juízo dele. E há 3 aspectos dessa sentença que eu gostaria que você olhasse, essa sentença condenatória. Mas antes da gente avaliar as 3 sentenças dadas, na verdade é uma sentença só, mas em 3 aspectos, eu quero fazer aqui uma observação. No verso 23, quando Jesus der essa sentença tão explícita, eu vou dizer claramente para vocês. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou dizer na cara de vocês. Ele vai usar 3 termos que são utilizados por Jesus no mesmo evangelho de Mateus, no sermão escatológico em Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola do grande julgamento, que está lá em Mateus 25. Em todos os finais desta parábola, você vai encontrar essas sentenças aqui, nesta mesma ordem, inclusive. Então vamos analisar o verso 23, o que Jesus vai dizer na cara desses falsos seguidores, desses falsos discípulos, dessa confissão de fé equivocada, trágica, que experimentará juízo. A primeira sentença é uma sentença de rejeição. Observe, versículo 11. Mais tarde chegaram, versículo 11. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Não é isso que Jesus diz para eles? Embora eles tenham falado em nome de Jesus, feito coisas em nome dele, não há reconhecimento de eleição, não há reconhecimento de comunhão com o Senhor. Não significa que Jesus não saiba que eles são pecadores, não significa que Jesus não saiba que eles são das trevas, significa que Jesus está dizendo, eu não tenho parte com vocês, eu não conheço vocês. Eu nem sei quem vocês são. E agora, fazendo esse paralelo com a parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, no versículo 11 e 12, nós vemos, mais tarde chegaram as virgens nécias.
clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vê alguma semelhança na profissão de fé? Versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. A segunda sentença de condenação é a sentença de expulsão. Observe, Jesus dirá claramente: nunca vos conheci, e agora apartai-vos de mim. Há uma sentença de expulsão, de exclusão. Ao contrário do que eles pensavam, eles não entrarão no reino dos céus. Ao contrário do que eles se garantiam pelos seus feitos extraordinários, eles não faziam a vontade do Pai, então eles serão expulsos da presença do Senhor, porque eles são inúteis. As suas obras espetaculares são inúteis. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus, do sermão escatológico, a segunda parábola escatológica é a parábola dos talentos. Lembra? Entregou tantos talentos para um, tantos para outro e um talento para outro. O servo mau é aquele que enterrou, é aquele que não agiu da maneira correta, não fez a vontade do Senhor. Então olha o que ele ouve em Mateus 25, versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora, para as trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Exclusão, uma sentença de estar fora do reino e longe do Senhor. A terceira e última sentença é a sentença de condenação. Olha, observe, Jesus diz explicitamente: nem sei quem vocês são, não os conheço. Saiam de perto de mim. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Uma sentença de condenação. A expressão praticais a iniquidade é aqueles que, por não praticarem a obediência, praticaram a transgressão da lei. O que eles praticaram? Se não foi a obediência, os obedientes, aqueles que fazem a vontade do Pai, é prático. Não é? Essa confissão de fé é ordinária, no dia a dia, na vida comum. Eles tinham feitos extraordinários. Eles tinham uma profissão de fé acentuosa, intensa. Porém, não tinham obediência. Eles tinham a prática da transgressão da lei. Mateus 25, 46, o sermão escatológico, a última parábola, é a parábola do grande julgamento. Onde Jesus diz: olha, todas as vezes que vocês derem um copo de água ou forem visitar um preso, cobrir um nu, vocês fazem isso por mim. Mas aqueles que não entenderam a vontade do Pai, não praticaram a vontade do Pai, ouvirão de Jesus assim, versículo 46 de Mateus 25: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Uma sentença de que são injustos e condenados. Eu quero concluir este sermão lembrando que em João 10, 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem a mim. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, entre todas as coisas que ele fala dos crentes, é que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eles são aqueles que lhe obedecem, que fazem a vontade do seu Pai Celeste, porque foram alcançados por Cristo. Jesus é nosso modelo supremo de obediência. E mais do que isso, mais do que um modelo, ele é o primeiro a entrar na glória celestial. Ele é o primogênito do reino dos céus. Segui-lo é também caminhar em obediência. Ele obedeceu o Pai. Os seus discípulos devem buscar, desejar, vivenciar, obedecer a Deus. Mesmo que isso faça com que eles andem pela porta estreita, o caminho apertado. Mesmo que isso faça com que eles produzam frutos que vão levar toda a sua vida ordinária em obediência.
Eles são ao contrário dos falsos discípulos, que se apresentam como profetas, mas são lobos roubadores. Seus frutos são maus. O seu caminho é largo, porque leva à perdição. A verdadeira confissão do discípulo de Jesus é mais do que palavras e feitos. É prática de obediência, que demonstra humildade e arrependimento. Eu quero terminar com Dr. Carson, que diz: podemos, portanto, esperar que mesmo em nossos dias haja muita gente que emprega o vocabulário certo e realiza maravilhas espirituais em nome de Jesus, mas que não são discípulos genuínos. Um dos componentes mais trágicos nesse enredo é que essas pessoas se consideram crentes genuínos, mas não são. Sem dúvida, esperam a admissão no reino consumado, mas não entrarão lá. Qual é, portanto, o discípulo de Jesus Cristo? Qual é a característica essencial do verdadeiro crente? O genuíno discípulo de Cristo Jesus? Não é fazer uma profissão de fé que chame a atenção dos outros e de todo mundo, nem ter triunfos espirituais espetaculares, extraordinários. Tampouco afirmar que tem muita experiência espiritual. Em vez disso, sua principal característica é a obediência. Os verdadeiros crentes fazem a vontade do Pai. Que Deus conduza a nossa vida em obediência. Que Ele nos conduza ao verdadeiro discipulado. Para que a nossa confissão de fé seja como em Hebreus 13, seja frutos de lábios que confessam o seu nome. Que Deus nos abençoe. Ei, pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.